Oi, alô? Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia. Como diria o Mourão, bom dia. Bendito é o nome do Senhor. Coisa boa nós estarmos reunidos adorando ao Senhor e que, de fato, isso que nós acabamos de cantar agora há pouco aqui nessa última canção aconteça aqui hoje. Que, de fato, a presença de Deus seja manifesta aqui no nosso meio, de forma a que o nosso coração seja aquecido novamente. Talvez tu chegou aqui meio desanimado, talvez tu chegou aqui meio para baixo. Não sei como é que foi a tua semana. A minha semana foi bem loucura total, né? Segunda-feira de manhã, você entra no teu carro, vai para sair, vira a chave, né? Bate a chave para pegar, acende um pinheirinho no painel do teu carro, assim, né? Ué, mas não é Natal ainda, né? Como assim? Aí, carro falhando e chama, pede socorro para os nossos mecânicos aqui. Eles me dão altas dicas aqui, que quase explodiram o motor do meu carro. Mas o carro vai para o mecânico, aí arruma o carro, toma um talagaço, né? Arruma o carro, agora não pode piorar, né, cara? Aí estamos nós fazendo a comida, termina o gás, né? Terminou o gás, já é outro talagaço, né? Aí tu pensa, poxa vida, quando tu acha que vai se alinhar, chamamos o gás, né? O gás veio veio fazer a entrega, o abençoado dá um ré e bate no meu carro. Eu sei, tu pensa, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Bate no meu carro, estraga o meu carro, faz uma choradeira assim que eu quase que dei o meu carro para ele. Não, tu tá muito mal leva o meu carro, enfim. Aí ontem começou a dar febre no Pedrinho também. Eu tava quase mandando uma mensagem pro Maico, assim, daquelas que tu diz, então, Maico, sabe que tu tinha me pedido para pregar domingo, né? Tu não tem nenhum sermão aí, de repente, na agulha, né, para me substituir. Aí eu lembrei que na quarta-feira, na reunião de homens, ele disse que a diferença, né, dos homens para os meninos é que os homens fazem o que tem que ser feito. E às vezes a gente está nessa semana atribulada, né, que muita coisa acontece na nossa vida e nós geralmente ficamos meio para baixo, geralmente o que a gente quer é ficar trancado dentro de casa, não, dá até medo de sair, né? Não vou sair que tem alguma coisa não está legal, os astros não estão se alinhando, vou ficar em casa. E na maioria das vezes, quando acontece isso, a primeira moedinha que cai é sempre a de Deus, né? Sabe essa história, né? Que tinha o gurizinho com duas moedinhas. Uma era para comprar o lanche no culto e a outra era para dar de oferta, né? No caminho ele tropeçou e caiu a moedinha, caiu dentro do bueiro. Ele, puxa vida, caiu a moedinha de Deus. É? Geralmente acontece isso com a gente também. Nós deixamos a moedinha de Deus cair. Deixamos o que pertence ao Senhor em segundo plano. E eu queria hoje começar com vocês uma nova série aqui na Soma. Maico pregou uma série aqui no livro, eu fiquei com inveja, devo pregar também. E essa série ela é no livro de Ageu. Querendo o Senhor, nós vamos falar hoje e domingo que vem. Uma baita de uma série, né? 2 sermões. O livro de Ageu ele é dividido ele tem quatro mensagens do profeta Ageu, e nós vamos olhar hoje o capítulo de número 1 de Ageu, e hoje nós vamos falar quando Deus desperta uma igreja que está, como o Kennedy falou agora há pouco, apática, indiferente, fria ou se esfriando. Deus vai chamar a atenção do seu povo. Então, abra a tua Bíblia aí em Ageu. Ageu, se tu voltar de Mateus para trás, fica mais fácil de achar. Ageu, capítulo de número 1, nós vamos ler. Amém? Todo mundo achou?
Capítulo de número 1, então. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, Deus repete: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei adorado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram, começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dario. Amém? O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Vocês sabem que durante um longo período o Senhor alertou o seu povo sobre o exílio, sobre eles se arrependerem da sua idolatria, dos seus maus caminhos. Caso contrário, eles seriam enviados como prisioneiros para a Babilônia. Isso aconteceu. Nós estamos lendo Jeremias lá em casa, nosso culto doméstico, e tu vê Jeremias trazendo uma palavra para o povo de Israel que havia fugido para o Egito, que adoravam e ofereciam sacrifícios a ídolos. E Jeremias traz a mensagem para o povo parar de fazer isso. Arrependam-se, parem de oferecer sacrifício para outros deuses. A resposta das mulheres que faziam isso, do povo, é não. Nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, porque quando nós adorávamos ao Deus dos exércitos, a nossa vida foi de mal a pior. Então nós vamos continuar adorando. Eles rejeitaram a palavra do Senhor e vários outros profetas anunciaram isso, até que finalmente, então, o povo é levado para o cativeiro, e esse cativeiro ele tinha já uma data determinada para acabar. O Senhor disse que o povo ficaria ali durante 70 anos. Depois disso, voltaria para a sua terra. E é o que está acontecendo aqui. No ano de 538, o rei Ciro, ele autoriza, então, o povo de Israel a voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Ele não só autoriza o povo aí, mas ele providencia meios para isso. Ele providencia recursos para que o povo voltasse. Então, o povo estava saindo do exílio e voltando para Jerusalém com uma missão. Nós vamos voltar para reconstruir o templo, que é o lugar de adoração
Durante esses 70 anos o povo estava sem um local para adorar a Deus, adorar o seu Deus. Eles improvisavam locais. Agora Deus está dizendo: eu quero que vocês reconstruam o local onde vocês terão um ambiente onde a minha presença vai se manifestar. É com esse objetivo que vocês estão voltando e reconstruam a cidade. E o povo então volta. A gente lê isso em Esdras, né? Esdras capítulo 1, o povo retorna da Babilônia, cerca de 50 mil pessoas, agora com o Zorobabel, que a gente leu aqui, que era o governador da cidade, com Josué, que era o sumo sacerdote, e eles retornam para Jerusalém, entusiasmados, na expectativa que o templo seria reconstruído. Então eles lançam os alicerces do novo templo, Esdras capítulo 3, e nesse lançamento dos alicerces há uma diversidade de sentimentos, né? Os homens mais velhos que tinham visto o templo de Salomão, eles choravam porque eles viam que não vai ser igual, não vai ser a mesma coisa. Pelo que a gente está vendo, não vai ser a mesma coisa. Os mais novos se alegravam e estavam entusiasmados porque estava sendo construído novamente. Então era uma mistura de choro, porque aquele templo ia ser menor. Era uma mistura com alegria, porque novamente o povo estava recomeçando a reconstruir a cidade, recomeçando a trazer de volta aquele ambiente onde Deus se manifestava. E eles lançam os alicerces, então, só que logo em seguida começa a vir as dificuldades. Os samaritanos vêm oferecer ajuda, eles, por ser um povo mestiço, misturado, foi rejeitada a ajuda deles, e aí começam as dificuldades, começam as críticas, começa a oposição, começa a bater dificuldade, o medo, o desânimo nas pessoas, até que a obra ela é finalmente interrompida. Eles param de reconstruir o templo. E eles não param por alguns meses, eles não param por 1 ou 2 anos, eles param durante cerca de 16 anos, a obra do templo fica parada. Durante esses 16 anos que a obra ficou parada, um detalhe aconteceu. Enquanto o templo permanecia em ruínas, o povo reconstruiu as suas próprias casas. Há uma versão da Bíblia que diz que as suas casas apaineladas, né, que eram casas construídas com madeiras finas, né, material de primeira qualidade. Eles, enquanto o templo ficou para trás, enquanto a obra do Senhor ficou para trás, eles começaram a cuidar dos seus próprios interesses e faziam isso com muita dedicação, com muito empenho, com todo esforço. E foi aí que Deus, então, levanta o profeta Ageu para falar a esse povo. Algo importante aqui é que Deus não envia Ageu a um povo pagão, ele envia para o seu povo, para despertar o seu povo. Aqui nós já vemos a graça de Deus, ele chamando a atenção do seu povo, ele exortando o seu povo, como um pai que chama a atenção do seu filho, não com a intenção de esmagá-lo, de destruí-lo. Pelo contrário, eu quero resgatar vocês, eu quero reanimar vocês, eu quero abençoar vocês. Hernando Dias Lopes diz que o maior perigo da igreja nem sempre é a perseguição do mundo, mas a acomodação do próprio povo de Deus. Nós, graças a Deus, ainda não sofremos uma perseguição como está acontecendo, por exemplo, na Nigéria, né? Os caras entrando na igreja, fuzilando, queimando as pessoas vivas por causa da sua fé. Ainda não estamos passando por isso. Então, por causa disso, por nós termos essa liberdade, entre aspas, de chegarmos aqui no domingo, abrir as escrituras, sem preocupação que daqui a pouco apareça alguém ali, espero que não, né? Algum maluco ali na porta com uma metralhadora e mate um monte de gente aqui. Por causa disso, a gente, tendo essa facilidade, tendo um monte de exemplares da Bíblia em casa, tendo a possibilidade hoje com a internet de ver uma pregação por horas, se tu quiser, durante o dia, nós nos acostumamos com a graça de Deus, nós nos acostumamos com essa rotina de fé e nós acabamos nos acomodando. Então, antes de transformar uma sociedade, Deus quer despertar uma igreja. E eu creio, meus irmãos, que Deus quer fazer isso no nosso meio. Eu creio que o Senhor colocou a visão da Soma no coração do pastor Maicon aqui para essa cidade. Não para a gente ser um clubinho aqui de 30, 40 pessoas, nós vim aqui de vez em quando fazer um churrasco, nós nos encontrarmos no final de semana. Ele nos plantou neste lugar para que a gente transforme essa cidade, para que a gente transforme essa região por meio do Evangelho.
É para isso. Talvez essa seja a nossa, então, a nossa necessidade hoje aqui. Nosso problema não é perseguição, e sim a acomodação. Nosso problema nem sempre é, e eu acredito que não seja, a falta de recursos, muito embora a gente esteja passando sim por apertos financeiros aqui na igreja, mas é a falta de prioridade da nossa vida. Talvez o nosso problema não seja que a gente não tenha condições financeiras de investir mais no reino de Deus, seja porque as nossas prioridades mudaram. Nós estamos investindo muito mais em outras coisas, as nossas coisas. Então, uma igreja começa a esfriar quando Deus e a sua obra e a sua missão deixam de ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Quando Deus retorna ao centro da nossa vida, quando Deus retorna ao centro, em primeiro lugar, assumindo o trono absoluto do nosso coração, a sua presença, então, vem e transforma tudo. Então, é nesse contexto, meus irmãos, que o Senhor levanta esse profeta, num livro pequeno, o segundo menor livro do Antigo Testamento, para trazer essa exortação para nós. Então, eu queria que vocês gravassem essas duas afirmações que Deus faz no texto por meio do profeta. Considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem. Parem um pouquinho e deem uma olhada na vida de vocês. Para isso, nós vamos olhar hoje algumas considerações importantes aqui. Se tu decorar essas 3 palavras, tu já vai entender mais ou menos o sermão. Em primeiro lugar, o diagnóstico. Deus ficou em segundo plano. Versos 1 ao 4. Segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio. Aqui, nessa frase, a palavra do Senhor veio, nós já temos um flash de esperança, meus irmãos. Porque talvez fazia um tempo já que Deus não falava com eles. Talvez faz um tempo que Deus não fala com você. Nessa situação, nessa condição que o povo está, de apatia, de indiferença, de dedicar muito a sua vida aos seus próprios interesses, a palavra do Senhor veio. Deus veio falar com o seu povo. De novo, né? De novo o Senhor vem na nossa direção quando nós nos desviamos do caminho. De novo o Senhor vem. A palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo. É até meio piedosa essa resposta do povo, né? Não, calma, tudo tem seu tempo, Senhor, só dá uma segurada. A tua obra tem o seu tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? O que está acontecendo aqui, meus irmãos? O povo abandonou a obra do templo para cuidar da sua própria vida. Abandonou a missão para cuidar da sua própria vida, dos seus próprios negócios, né? O problema deles, então, aqui não era negar em si a importância da construção de um templo. Não, é muito importante isso. Isso vai acontecer, mas calma, Deus. Tudo no tempo de Deus. Eles estavam falando para Deus, tudo no seu tempo. Calma, o Senhor está muito ansioso. O Senhor está muito... Calma, vamos devagar. Agora a gente está fazendo isso. No tempo certo, a gente vai botar a mão na obra. Agora não, mais tarde. Quando talvez a coisa melhorar um pouquinho, quando eu me alinhar um pouquinho, quando sobrar um pouquinho de dinheiro, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo para me dedicar, daí sim, quando eu me aposentar, esse mundo que se prepare. Quando eu me aposentar, eu vou esmagar Satanás nesse mundo. Calma, ainda não chegou o tempo. Só que enquanto eles diziam isso, meus irmãos, enquanto eles diziam para Deus que ainda não era tempo de colocar a mão na massa, de trabalhar na obra do Senhor, as suas casas estavam ficando prontas. Os seus negócios estavam indo muito bem. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Eles estavam construindo para eles casas muito bem feitas. E o templo continua abandonado ali, então. Então, a raiz do problema aqui não é que eles haviam abandonado Deus por completo. Eles não estavam dizendo assim, não, nós não queremos mais saber da obra de Deus, não queremos mais saber de Deus.
Eles tinham apenas invertido as prioridades. Ageu não está falando a um povo pagão aqui. Ele está falando para crentes que haviam esfriado. Crentes distraídos, crentes apáticos, crentes que tinham, num determinado ponto da sua caminhada, eles desviaram o foco. É por isso que a mensagem aqui de Ageu não é para destruir o seu povo, pelo contrário, é para reanimá-los, é para colocá-los de volta na missão, é para trazê-los de volta. Eu não vim aqui com esse objetivo, diz o Senhor, para esmagar vocês, não, eu vim aqui para resgatar vocês, eu amo vocês, eu estou com vocês, o texto diz. Eles só haviam invertido as suas prioridades. E essa continua sendo uma das grandes estratégias do diabo na minha e na tua vida, meus irmãos. Ele não quer que você abandone o Senhor amanhã de manhã. Não, 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 não. Ele só quer te convencer a deixar para depois as coisas de Deus. Deixa para depois. Eles diziam, agora não. Agora eu estou meio na correria. Depois eu oro, depois eu sirvo, depois eu me envolvo mais, depois eu evangelizo, depois eu vou atrás dos perdidos, depois eu volto. Matthew Henry diz que, embora aqueles que são empregados por Deus possam ser afastados da sua obra por uma tempestade, eles devem voltar assim que a tempestade passe. Então, meus irmãos, nós vamos passar por tempestades quase que diariamente. Mas as tempestades, elas vêm e passam. E durante a tempestade, até pode ser que você dê uma segurada na obra. Mas assim que a tempestade passa, nós temos que voltar a pôr a mão na massa. Nós temos que voltar ao Senhor. Então, o problema aqui nunca foi oposição. O problema foi permanecer parado quando Deus já havia aberto novamente o caminho. Deus já havia disponibilizado para o povo para que eles avançassem, para que eles construíssem aquilo. Quantas vezes eu e você dizemos, quando a minha vida estabilizar, né? É que agora eu estou meio apertadão, agora esse mês foi apertado demais, estragou meu carro, gastei um dinheiro, agora o cara bateu no meu carro, acabou o gás, tomei outra. Então vou dar uma segurada agora. Ô Chico, esse mês aqui, sabe aquele dízimo que eu ia te dar? Esse mês aqui vai ter que dar uma segurada. A moedinha de Deus cai, né? Quando sobrar mais tempo, quando der, porque agora a minha vida está uma loucura. Eu tenho 5 filhos e vai saber, né? O futuro. Daqui a pouco eu tenho que comprar uma Kombi. Não dá, tenho 5 crianças pequenas. Pensa, como é que eu vou me empenhar, me dedicar à obra de Deus? Tenho que cuidar da minha família. E não está errado, tenho que cuidar da minha família. Mas por que sempre a moedinha de Deus cai e os meus negócios não? Deus nunca aceitou ocupar o segundo, o terceiro lugar em nossa vida. Ele tem que ser prioridade. Jesus nos alertou sobre isso, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, o comer, o vestir, o beber, tudo isso vai ser acrescentado, tudo isso virá. Então a questão aqui não era falta de tempo, era falta de prioridade. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu devido lugar. Quando ele deixa de ser o primeiro, toda a vida entra em desordem. Toda a nossa vida entra em desordem. Imagine que eu chegasse, né, chego pela manhã, a Gia acorda, eu disse, como eu te amo, meu amor. Eu não consigo viver sem ti. Essa semana, essa noite, o Pedrinho, a noite inteira incomodando, com febre, com a garganta incomodando, quase não dormiu nada. E ela, dedicada ali, toda vez que eu abria o olho, ela estava sentada na cama com o nenê, cuidando. Daqui a pouco o Samuel acordava também. E ela ali, acho que deve ter dormido meia hora essa noite. Tu é tão dedicada à nossa casa. Eu te amo tanto, meu amor. Você é muito importante para a minha vida. Só que eu falo isso para ela. Mas eu não dedico tempo para ela. Eu não paro para conversar com ela. Eu não invisto meu dinheiro nela. Eu não gasto tempo com ela. É óbvio que vai chegar um tempo, daqui uns meses, ela vai sentar, meu amor, tu me ama mesmo?
tu vive me dizendo que me ama, mas não sei, eu não sinto isso nas tuas atitudes. Aí eu respondo para ela com toda a piedade do meu coração: ainda não chegou o tempo de eu te amar como você merece. É exatamente assim, meus irmãos, que Deus olha para nós. Nós cantamos e agora, né, tu és o meu fundamento, eu quero construir minha vida em ti. Só que, na prática mesmo, nós não estamos demonstrando isso. Na prática mesmo, nós estamos deixando Deus em segundo plano. Nós estamos investindo o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos dons nos nossos próprios negócios. Verso de número 4. Olha a ironia do texto aqui. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto o templo permanece em ruínas? Veja, o problema, meus irmãos, não é você construir uma casa luxuosa. Deus não está proibindo tu de construir uma bela de uma casa. Deus não está proibindo você de investir num negócio e ganhar dinheiro e ficar milionário, ter a sua propriedade, empreender. Não é isso. Deus não está dizendo aqui para eles não cuidarem dos seus negócios, para não construírem a sua casa. O problema é quando nós construímos tudo menos aquilo que glorifica a Deus. O problema é quando nós dedicamos todo o nosso suor nos nossos negócios, em tudo que eu posso adquirir e melhorar na minha vida, menos naquilo que é para a glória do Senhor. O que é para a obra, para a missão de Deus, eu deixo de lado. E nós não esfriamos, irmãos, da noite para o dia. Você não estava quente ontem à noite e chegou aqui hoje frio. Não é um passo de cada vez. Quando Cristo deixa de ser a prioridade, aos pouquinhos nós vamos esfriando na fé, vamos esfriando na missão, na nossa relação com Deus, e as coisas tendem a ir afundando cada vez mais. Calvino, né, diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Só que nem sempre esses ídolos, meus irmãos, eles são imagens, né, de gesso e de madeira e tudo mais. Muitas vezes esses ídolos que nós erguemos no nosso coração é a nossa carreira, é o conforto que nós desejamos dar para a nossa casa, uma vida boa, os nossos projetos, o nosso trabalho. Muitas vezes é isso. São ídolos que não se vê, que ninguém percebe às vezes, né? Fica oculto aqui dentro do nosso coração. Então, por natureza, nós temos essa tendência a colocar outras coisas no lugar que pertence somente a Deus. Então, Deus aqui identifica e dá o diagnóstico para o seu povo. Vocês estão fazendo tudo na vida de vocês, correndo atrás de todos os negócios de vocês, de todos os projetos de vocês, mas a minha casa permanece em ruínas. A minha obra, a minha missão está ficando para trás, está ficando de lado, está ficando em segundo plano. Em segundo lugar, então, o texto nos mostra a disciplina que vem por conta dessa apatia, por conta dessa falta de prioridades. Do verso 5 ao 11, diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Olhem o que está acontecendo com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Porque, pergunta o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Considerem o que tem acontecido com vocês.
Literalmente aqui, Deus está dizendo, parem um pouquinho, pensem no caminho que vocês estão seguindo, deem uma olhada na vida de vocês, deem uma analisada como é que está a vida de vocês. Eles trabalhavam muito, repare que o problema não é que eles não gostavam de trabalhar, tipo, sei lá, tipo o pessoal do MST. O problema não era isso, eles trabalhavam muito, eles se dedicavam muito, eles se esforçavam muito, mas nada rendia. Eles trabalhavam dia e noite, mas nada rendia, eles semeavam bastante, muitas sementes, semeavam dia e noite. Na hora de colher, colhiam um pouco. Eles comiam, mas aquilo não satisfazia o estômago deles. Eles bebiam, mas não se alegravam. Eles se vestiam, mas aquela roupa não era suficiente, nunca estava bom, nunca era suficiente. Eles recebiam até o seu salário, o pagamento pelo seu esforço, por todo o trabalho que eles tinham, mas esse salário era como pegar e colocar numa sacola furada. Sumia. Essa era a disciplina do Senhor. Então, o que a gente percebe aqui, que o problema aqui não é um problema econômico. Eles trabalhavam, eles recebiam salário, eles colhiam, eles plantavam muita coisa, eles tinham muita coisa para plantar. O problema aqui é um problema espiritual. O povo havia deixado Deus de lado. Não era falta de esforço, era a falta da bênção de Deus dentro da sua casa. Nós também agimos assim, não é? A nossa agenda está cheia, o nosso calendário está cheio, a nossa cabeça está cheia, mas o nosso coração está vazio de Deus. E não é porque Deus deixou de ser suficiente, meus irmãos. Não é isso. É porque Ele está em segundo plano. Ele ficou em segundo lugar na nossa vida. Tem outras coisas. Ainda não chegou o tempo. Então, Deus está disciplinando o seu povo aqui. E, de novo, Ele não está fazendo isso para destruir o seu povo. Ele quer despertar o seu povo. A disciplina de Deus nunca tem como propósito destruir os seus filhos, mas restaurá-los. Deus fere para curar, corrige para salvar. Então, só um parênteses aqui. Alguns sofrimentos que a gente passa durante a nossa vida, eles são causados, e é uma grande diferença nisso, são causados pela nossa fidelidade a Deus. Então tem sofrimentos que tu está passando, de repente, é porque tu é um homem, uma mulher de Deus fiel. E passa por sofrimento. Agora tem uma grande diferença para o sofrimento causado por nós estarmos em desobediência a Deus. Nós estarmos em rebeldia ao Senhor. É um sofrimento causado pela nossa negligência à obra de Deus. Por que será que a tua vida está como está? É pela tua fidelidade? É irrestrita ao Senhor? Não tem ninguém que ocupe o lugar no teu coração? É por isso que tu está passando pelo que tu está passando? O povo aqui, ele estava sofrendo porque eles tinham colocado os seus interesses acima da vontade de Deus. João Calvino diz que quando Deus remove a sua bênção, todo o esforço humano se torna inútil. Na mesma linha, o Warren Wiersbe, não sei se é assim que fala o nome dele, né? O pessoal que é troglodita, poliglota, né? Ele diz que a ausência da bênção de Deus transforma o nosso trabalho em fadiga e a prosperidade em frustração. A ausência, o que é isso? Eles estão parafraseando o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Será inútil você levantar de madrugada, dormir tarde. Eles trabalhavam muito, lembra? É inútil. Será inútil você levantar de madrugada, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Por quê? Porque aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Se a bênção de Deus não estiver dentro da minha casa, eu posso trabalhar 24 horas, eu posso ganhar um salário de 100 mil reais por mês. Nada disso vai ser suficiente. Eu vou pegar esses 100 mil reais e eu vou colocar numa sacola furada. Eu vou plantar muito e vou colher pouco. É isso que está acontecendo com o povo de Deus aqui. Eles estão trabalhando muito, eles estão plantando muito, se esforçando muito. O que falta para eles é a bênção de Deus. Então é possível nós trabalhar cada vez mais, nós produzir cada vez mais, ganhar cada vez mais e ainda assim não estarmos debaixo da bênção de Deus. Porque nada, meus irmãos, nada substitui a presença de Deus.
em nossa vida. E quantos de nós estão vivendo assim hoje? Quantos de nós estamos assim aqui hoje? Sempre estamos ocupados. Nunca dá. O problema não é que de vez em quando não dá. Nós até uma vez, nós não, o Leandro, né? Arrumou uma treta, né? Mandando as pessoas embora da igreja. Eu não faço isso. É. O problema não era que não dava de vez em quando, o problema é que nunca dava. Não, nunca posso. Tá bom? Todo mundo combina, vamos fazer evangelismo sexta. Sexta vai ter evangelismo, né? Dia 24, evangelismo na UPA aí. Todo mundo, sexta-feira, evangelismo. Aí, vem um abençoado, sexta não dá. Sexta eu tenho que levar a minha avó no jiu-jitsu lá. Sexta não vai dar. Seria importante tu ir. Vamos no sábado então. Todo mundo mudou, vamos no sábado. Puxa vida, sábado? Sábado também não dá, eu tinha compromisso, tenho que cortar a franja do meu cachorro. Nunca dá. Toda a agenda da igreja tem que se direcionar pro princeso, né? Porque senão não vai para frente, não dá. Nós nunca abrimos mão, né? Eu não abro mão eu tenho compromisso, hoje eu tenho um compromisso lá, eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu, eu tenho que cortar a franja do meu cachorro. Nunca dá. Estamos sempre ocupados, ou estamos sempre cansados, né? Cara, tu não sabe da minha semana. Tô morto, cara, tô morto. Tô assim, se eu me mexer aqui, é capaz de me dar um AVC, um treco, eu morro. Não consigo. Tô na correria aqui, né? Eu já falei isso, né? Um tempo atrás, um irmão de uma outra igreja falou para mim, não sei se ele viu a gente falando alguma coisa de um plano de leitura bíblico durante o ano e tal. Ele viu um plano de leitura lá da Igreja Vintage e ele falou, um dia eu quero ler toda a Bíblia inteira. Quero ler toda a Bíblia de capa a capa. Eu disse, então, bora, se tu topar, eu vou contigo. Daí deu aquele silêncio, né? Silêncio mortal, assim, né? De certo ele pensou, tava brincando, né? O louco já vem nas vergas, né? Que nem dizia quando eu era pequeno. Eu tava brincando, calma. Daqui a pouco ele me manda um áudio. Não, eu quero mesmo, cara. Eu quero muito, eu preciso ler toda a Bíblia. Só que agora, eu tô numa correria. Tô com as crianças pequenas, tenho 2 filhos, imagina. Não tem como eu ler a Bíblia. Tá louco? 2 crianças pequenas. E eu parar meu dia para ler a Bíblia. Mas assim que eu me alinhar, eu quero fazer mesmo. Aí eu, carinhosamente, disse, vamos falar a verdade, bem na moral, assim, tu não faz porque tu não quer, né? Cara, eu vejo tu na academia às 6 horas da manhã, tu tá lá na academia, fazendo o teu crossfit, teu sei o quê, blá. E mandei um sermão para ele, assim, exortando o irmão, né? Aí deu mais um período de silêncio, assim, mais tarde ele me manda um áudio, assim, não precisava falar assim comigo, tu tava aqui agora conversando com a minha esposa aqui na cama, sabe que é verdade, cara, ela mesma falou para mim, ontem eu fiquei jogando no celular 45 minutos. Homem velho jogando no celular, cara. O que é isso? Para, vocês jogam no celular, parem com isso. Vão arrumar um serviço. O cara, 45 minutos jogando no celular, mas ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo. A gente faz nós estamos dando risada, né? Mas a gente faz a mesma coisa. E aí ele, não, cara, tu tem razão. Vamos se botar. Aí fizemos um plano lá e estamos lendo. Ele tá, de vez em quando, um atrás, outro, é assim em todo lugar, né? Um atrás, outro vai, outro fica, a gente espera e segura, vamos segurar mais uns dias, daqui a pouco ele retorna. Mas estamos lendo. Estamos já terminando o Novo Testamento já. Daqui a uns dias a gente termina de ler a Bíblia toda. Ele vai ler toda a Bíblia neste ano. Então, é desculpa que a gente arruma para não fazer aquilo que devemos fazer. Porque a gente tem tempo. O pastor Maico falou, né, acho que no último sermão, sobre as redes sociais, né? No dia do juízo elas vão ser o nosso maior acusador. Nós não vamos poder chegar lá, eu não tive tempo, Senhor, para orar, eu não tive tempo para a missão, eu não tive tempo para a tua obra. Cara, vamos pegar o histórico do teu Instagram aqui, só para nós dar uma olhadinha. Deus vai pegar meu celular, né? Chega aí. Vem cá. 4 horas no mesmo dia no Instagram? Tu trabalha? Não, tu é influenciador digital, né? Com 30 seguidores. Eu quero influenciador. É o meu trabalho. Eu tenho 30 seguidores.
Então não é por falta de tempo, né? É porque, cara, a gente não quer. A gente tem outras coisas para fazer. Em terceiro lugar, meus irmãos, agora o texto muda completamente. Agora vem a restauração. Deus, de novo, meus irmãos, Deus está falando isso com a gente não porque Ele quer destruir você. É porque Ele quer te tirar desse lugar de apatia, desse lugar de esfriamento, desse lugar de indiferença. Ele quer te tirar desse lugar onde você se esforça muito, trabalha muito, mas não colhe nada. Tudo vai por um saco furado. Muito embora aqui no Brasil é meio normal isso aí, né? Porque o nosso governo, ele pensando sempre no nosso bem-estar, ele nos cobra alguns impostos aqui para nos ajudar. A restauração, Deus desperta o seu povo, versos 12 ao 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, eu sou convosco, povo frio, povo indiferente, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. A partir do momento que o povo ouviu a mensagem e atendeu, temeu a voz do Senhor e atendeu a voz do profeta, diferente do que Jeremias tinha feito com o povo lá, que disse: não, nós não queremos saber agora, temos outras coisas, eu tenho que adorar meus demoninhos aqui, depois a gente vê o que faz. Diferente desse povo, agora o povo responde, ele teme ao Senhor, ele teme a palavra do Senhor, e ele então atende o que o profeta está dizendo. E Deus diz: eu estou com vocês, eu não vim aqui para destruí-los, eu vim aqui para despertá-los. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo, e eles vieram e começaram a trabalhar. O Senhor despertou o espírito deles, e eles começaram a trabalhar, eles puseram a mão na massa. O templo do Senhor dos exércitos, seu Deus, era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Agora o texto muda completamente. Zorobabel, o governador, as autoridades, Josué, ouvem a mensagem do Senhor, o povo ouve a mensagem do Senhor, eles atendem a voz do Senhor, eles obedecem o que o Senhor está dizendo, eles obedecem a palavra de Deus. O primeiro fruto, diz Matthew Henry, do verdadeiro arrependimento, é uma obediência pronta e sincera. O primeiro fruto que eu e você podemos demonstrar que estamos de fato arrependidos, daqueles que consideraram o seu caminho, daqueles que pararam hoje aqui e fizeram uma reflexão: eu acho que está acontecendo isso comigo. O primeiro fruto é o quê? Obedece, coloca a mão na massa, levanta e começa a trabalhar. Não há aqui discussão, eles não ficaram discutindo com o profeta, com Deus, eles não ficaram dando desculpas, calma, não, ainda não chegou, acabou a desculpa, ainda não é o tempo, eles não repetiram a frase, ainda não chegou meu tempo, não, eles obedeceram e colocaram a mão na massa, eles obedeceram e começaram a trabalhar, não tem justificativa aqui, eles ouviram a mensagem do Senhor, temeram ao Senhor, obedeceram e começaram a trabalhar. Por que nós, às vezes, ficamos repetindo as objeções? Veja bem, não é por aí, calma Deus, veja bem, não. Que a nossa atitude nessa manhã seja essa. Eu vou voltar ao trabalho, eu vou colocar as minhas mãos na massa novamente, eu quero que o meu coração seja reavivado de novo pela missão. Eu orava isso ontem, porque eu me tornei um pouco frio nessa questão de missão. Eu já fiz muita correria, empolgado, escola, presídio, hospital, e eu orava ontem ao Senhor: Senhor, acende de novo essa chama em mim. Que eu tenha mais zelo, mais interesse, mais amor pelos perdidos. A ponto de sair aqui, veja, eu estou me colocando nesse assento agora, que tenho meus filhos, tenho minha família, tenho a igreja aqui. Então eu não tenho tempo para sair de casa, para ir atrás dos perdidos, eu não tenho tempo para isso. Acende a chama do meu coração, eu pedia ontem. Eu preciso disso. Aleluia. É assim, meus irmãos, que o avivamento vem. Quando nós nos arrependemos da nossa frieza, da nossa apatia, e colocamos a mão na massa, começamos a obedecer a palavra de Deus.
O Espírito Santo desperta o coração do seu povo. Não é apenas aqui um sentimento de culpa. É uma mudança de direção que eles tiveram. No verso 2 eles dizem, ainda não chegou o tempo. No verso de número 12, o povo atendeu a voz do Senhor. O povo creu, temeu e atendeu. Aí o Senhor diz para eles, verso de número 12 mais 1. Eu estou com vocês, diz o Senhor. O templo já está construído? Sim ou não? Hã? Eu estou com vocês. Agora a mensagem não é mais de confronto, meus irmãos, é uma mensagem de consolo. Eu estou com vocês, diz o Senhor. A maior promessa que eu e você podemos ter do Senhor é isso. Não é as nossas casas luxuosas, não é os nossos negócios indo muito bem, não são a nossa carreira, é a presença de Deus conosco. É a presença de Deus constantemente conosco. Que promessa, meus irmãos, que promessa maravilhosa é essa. É a sua presença, eu estou com vocês. A maior bênção, meus irmãos, nunca foi um templo bonito, com paredes douradas, cheio de acabamentos ali. A maior bênção era a presença de Deus naquele lugar. Era a presença do próprio Deus naquele lugar. Deus não fala para eles assim, quando vocês terminarem o templo, eu estarei com vocês. Quando vocês concluírem a obra que vocês vieram para fazer, que tinham deixado para trás, daí eu vou estar com vocês. Não. Eu estou com vocês. Mãos à obra. Eu estou com vocês. Mãos à obra. Eles começam a obedecer. E o Senhor acompanha eles. Verso 14. O Senhor despertou o espírito do governador, do profeta, do sacerdote e do povo. Todo verdadeiro avivamento começa quando Deus visita o seu povo por meio da sua palavra e do poder do seu espírito. O que produz avivamento, meus irmãos, não é a pregação do pregador, não é um fundo musical aqui, não é uma emoção, é o Espírito Santo de Deus convertendo o nosso coração a Ele. Que Deus nos avive, que Deus avive a nossa igreja. Que Deus avive a nossa igreja. Nessa manhã eu creio que Deus está despertando alguns corações adormecidos aqui. Se você ouvir a palavra de Deus, se você ouvir a voz de Deus nessa manhã, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus desperta uma igreja, as mãos voltam ao trabalho, os joelhos voltam à oração, o coração volta à adoração, as almas voltam a importar para nós. Que o Senhor nos desperte nessa manhã, meus irmãos. Talvez exatamente isso que Deus esteja falando para cada um de nós nessa manhã. Considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem o que está acontecendo com a vida de vocês. Será que nós não estamos ocupados demais com as nossas casas e deixando a obra de Deus, deixando a presença de Deus de lado? Pare de olhar para outras igrejas. Pare de olhar para o gramado do vizinho. Pare de olhar para o teu passado. Bons tempos aqueles, né? Olhe para o teu próprio coração nessa manhã. Será que nós perdemos esse primeiro amor pela causa de Cristo? Ou melhor, será que um dia tu já esteve nesse primeiro amor? Que o pastor falava esses dias das perguntas idiotas que a gente fazia, né, para os pastores. Que nós acreditávamos em tudo, que tinha demônio na fechadura da casa. Lembra? Não sei se vocês... Enfim, nós tínhamos essa também. Tinha demônio em tudo, né? Fechadura, num bichinho que segurava a porta. É um sapo. Sapo é do demônio. É uma coruja. Demônio. Chegava na fechadura, a fechadura cheia de desenho assim. Parece uma coruja. Do demônio. Será que algum dia a gente teve nesse primeiro amor, assim, que nós
nós dávamos valor para as coisas espirituais. Ou senão nós nos tornamos tão sabidos, né, agora. Não, agora eu sou um estudioso da palavra, eu tenho um monte de livro lá em casa. Veja bem, é só uma coruja. E o nosso fervor pelo poder do Espírito, o nosso fervor pela presença de Deus diminuiu, apagando. Será que você não está ocupado demais para Deus? Será que você não está confortável demais, enquanto o reino de Deus está ficando com as sobras da tua vida? Com as sobras das tuas forças, da tua dedicação, dos teus recursos? Talvez a gente tenha investido bastante do nosso tempo e dos nossos esforços em todas essas coisas da nossa vida aqui, enquanto que a paixão por Cristo, a paixão pela igreja do Senhor e por sua missão ficou de lado. A boa notícia, meus irmãos, nessa manhã é que Deus chama o seu povo. A palavra do Senhor veio ao povo. A boa notícia nessa manhã é que nós vemos a graça de Deus agindo com o seu povo aqui. Não vem para destruí-lo. Quando o povo respondeu em arrependimento à palavra do Senhor, Deus responde com a promessa: eu estou com vocês, eu sou convosco. Essa promessa agora ela encontra um cumprimento em Jesus, um cumprimento pleno em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro templo, né? João capítulo 2, Jesus diz: derrubem esse templo e eu reconstruo ele em 3 dias. Mas como assim? Esse templo demorou décadas para ser construído. Ele vem dizer que restaura ele em 3 dias, mas ele estava falando do seu próprio corpo. Ela encontra uma promessa agora em Cristo. Deus, por meio de Jesus, habita no meio do seu povo. Quando Deus ocupa novamente o centro da vida de uma igreja, de um cristão, então a adoração floresce, a missão avança, o povo experimenta novamente a alegria da sua presença. Em Cristo nós encontramos agora o cumprimento dessa promessa: eu estou com vocês, diz o Senhor, de forma plena, porque Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Por que nós vamos falar semana que vem, a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Não é que tua vida era uma desgraça e agora tu vai ser, né? Agora tu vai ser É porque na segunda casa Deus entrou em Jesus. A glória da segunda casa teve a presença de Deus em Cristo dentro dela. A glória da segunda casa, ela é maior porque a presença de Deus está ali. Se Deus não estivesse ali, não teria glória nenhuma. Podia ser o templo mais bonito de todos. Podia ser infinitamente mais bem construído do que o templo de Salomão. Se a presença de Deus não estivesse ali, meus irmãos, era só um sepulcro bem enfeitado por fora. E assim, às vezes, é a nossa vida. Então, para encerrar, meus irmãos, eu quero dar para vocês aqui 8 atitudes práticas urgentes para quem sente que está esfriando. Rapidamente. Em primeiro lugar, reavalie as suas prioridades. Reavalie as suas prioridades. Faça uma pergunta honesta aqui para ti nessa manhã, assim. O reino de Deus ocupa, de fato, o primeiro lugar na minha agenda, nos meus recursos, no meu coração? O reino de Deus ocupa, de fato, o primeiro lugar no meu bolso, nos meus esforços, no empenho dos meus dons, na dedicação que eu tenho? Olhe para a tua agenda, olhe para os teus interesses, olhe para o teu orçamento. Eles revelam muita coisa. Eles revelam muita coisa. Segundo lugar, arrependa-se da indiferença. Pare um pouquinho, não precisa ser agora. Durante a semana, reflita sobre a tua vida. Examine um pouquinho como está o teu coração, o fervor pelo Senhor. Não trate a frieza espiritual como algo normal na tua vida. Confesse isso ao Senhor. Confesse onde é que o teu coração se desviou e volta para o caminho certo. Volta para o caminho certo. Peça que o Senhor renove o teu amor, o fervor pelo Senhor. Terceiro lugar, volte a obedecer, volte à obediência. Não adie essa decisão que Deus já deixou muito claro para nós.
Não deixe isso para o próximo culto, não deixe isso para o próximo mês, quando as coisas se alinharem, quando os astros se alinharem no universo, eu vou começar a servir. Não deixe a decisão de você se reconciliar com Deus para depois. Faça isso o mais breve possível, faça isso hoje. Pare de dar desculpas. O verdadeiro arrependimento, ele é expresso por meio de ações. Então, se levante hoje aqui disposto, eu vou tomar uma atitude na minha vida fria. Eu vou tomar atitude, eu considerei o meu caminho nessa manhã, e de fato eu tenho plantado muito, mas eu colho nada, eu tenho trabalhado muito, eu estou tão cansado que eu não tenho forças para ficar de pé, mas tudo que eu recebo é colocado numa bolsa furada, nada dá certo, já empreendi várias vezes, quebro, o meu carro estraga toda hora, a minha família está uma desgraça. Tome uma atitude hoje, volte à obediência, volte à presença do Senhor. Ele está dizendo, eu estou com vocês. Deus está falando conosco nessa manhã, não é porque Ele quer o fim da tua vida, o fim da tua família, o fim dos teus negócios. Deus quer estar falando com a gente hoje aqui, porque Ele quer te restaurar. Louvado seja o nome de Jesus. Volte à obediência. Volte à obediência. Em quarto lugar, sirva com alegria na obra de Deus. A reconstrução do templo, ela exigiu mãos hábeis e dispostas a trabalhar. O povo não disse, vamos então, puxa vida, mais uma vez, mais um culto, mais uma missão, mais isso aqui. O povo levantou entusiasmado, vamos tocar ficha, vamos tocar o terror, vamos construir esse templo, vamos fazer. Volte a servir com alegria na obra de Deus. Deus continua edificando a sua igreja por meio de um povo disponível. De um povo disponível. Tu está disponível para a obra de Deus hoje ou ainda não chegou o tempo? A apatia cresce quando nos tornamos apenas espectadores. Eu quero sentar no sofazinho aqui e ver a coisa acontecer. Eu quero sentar aqui, quero ver o pregador ser bom, né? Será que prega bem? Os irmãos estavam perguntando. Vai ser o Daniel que vai pregar domingo. Mas ele prega bem? Tem um vizinho meu que eu convidei para ir no culto lá, né? Vem no culto aí, vamos ter um culto hoje à noite. Tá, mas tu prega bem? Cara, depois de mim, assim, é difícil achar um que... humildemente falando, né? Aliás, uma das minhas maiores qualidades é a humildade, né? Não sei. Difícil, mas o pai, ele não foi no culto, não sei porquê. Não botou muita fé, eu acho. Vamos esperar, não chegou o tempo ainda. Vai ver, eu estou orando para Deus pegar ele. Quinto lugar, restaure a comunhão da igreja. Não se isole, meus irmãos. Não fique muito tempo sem ir ao culto, sem participar da comunhão. Valorize o culto, valorize essa comunhão dos santos aqui. Valorize os nossos pequenos grupos. Quantos testemunhos, nós estávamos falando essa semana lá com o Gerson e o Diogo, né? Quantos testemunhos nós temos já em 2 anos aqui na nossa igreja. Vocês lembram de ir numa igreja onde Deus ressuscita o morto? Desculpa, mas aqui já aconteceu. Vocês lembram de ir numa igreja onde de fato homens têm o seu coração transformado pelo Senhor, convertidos ao Senhor? Uns demônios eram. E o Senhor converteu o coração desses homens. Vocês lembram de uma igreja onde uma criança tem 5% de vida e Deus traz ela de volta? 2 anos. Com todas as dificuldades que nós temos. 2 anos. Vocês sabiam que Deus ressuscitou uma criança aqui na nossa igreja essa semana? Nasceu morta. Deus trouxe ela de volta. A hora que eu pegar teu irmão, nós vamos bater ele na parede. Né? Primeiro que ele diz assim, logo eu largo as fotos da Maria. Ia nascer a filha dele. Aí todo mundo, que legal, nasceu. Não, ela não nasceu ainda. Quando ela nasceu, eu mando. Aí, nasce a Maria. E ele, gente, orem porque a Maria não está bem. E desaparece. Ele foi... Depois eu explico. Como assim, meu? O bebezinho nasceu e não está bem? Tchau. Silêncio mortal, assim. E nós sentados lá em casa, ao redor da mesa, angustiado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Daqui a pouco ele manda um áudio. Jesus é bom.
Jesus é bom. A Maria nasceu morta. Eu vi ela toda roxa. O Senhor ressuscitou ela. Ela está de volta. Jesus é bom. Bendito seja o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é bom. Nós precisamos valorizar isso aqui. Você precisa valorizar os nossos encontros domésticos, nossos GCs. Quantas famílias eu já vi sendo transformadas por meio da comunhão da igreja. Quantos lares eu vi durante esses poucos anos que a gente está fazendo isso. Tanto lá na Vintage como aqui. Irmãos que chegaram com a vida destruída, o coração destruído. Ímpios que se converteram e entenderam o poder da comunhão. Casamentos destruídos, casamentos com problemas, e a pessoa chegar no GC e abrir aquilo ali, nós estamos com problema na nossa casa, nós precisamos de ajuda, e hoje tu vê essa família florescendo. Quantas coisas a gente viu ao longo desses anos? Por que tu despreza isso? Não despreze a comunhão, meus irmãos, não despreze o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Quantos testemunhos nós temos aqui? Louvado seja o nome de Jesus. Em sexto lugar, compartilhe o Evangelho. Uma igreja que deixa de olhar para o perdido, ela começa a olhar apenas para si mesma. Começamos a olhar só para nós. Pastor, vai lá e se empenha, vamos fazer um evento de evangelismo, vamos fazer uma coisa aqui. Nem os irmãos vêm para a igreja. Puxa vida. Uma igreja que deixa de olhar para os perdidos, ela começa a olhar só para si. O zelo missionário, meus irmãos, ele precisa ser reacendido no nosso coração. Em sétimo lugar, lembre-se da graça. Não foi o desempenho do povo que trouxe a bênção para eles. Eles tinham deixado Deus de lado. E o Senhor veio. E a palavra do Senhor veio. Não é o teu desempenho. Ah, pastor, agora se prepara, porque a partir de agora tu vai ver só. Calma, borboleta, não é o teu desempenho. É a graça de Deus. Nós vamos nos empenhar mesmo. Nós vamos nos dedicar mesmo. Nós vamos fazer sim. Mas em gratidão por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. É a graça que sustenta a nossa caminhada. Olhe para a cruz de Cristo. Ele entregou a própria vida, ele foi até as últimas consequências para que você fosse salvo, para que tu estivesse aqui hoje ouvindo essa mensagem. Cristo entregou a sua própria vida. Quando tu contempla esse amor de Cristo na cruz, então é impossível que o teu coração não seja aquecido. Em oitavo lugar, descanse na presença de Deus. A maior promessa, meus irmãos, não é uma vida sem dificuldades, sem tempestades. É a presença de Deus, a maior promessa que Deus está deixando para nós essa manhã. Eu sou convosco. Eu estou com você. Eu estou com você. Pastor, a minha vida está uma desgraça. O Senhor está dizendo, eu estou com você. Te arrependa nessa manhã. Eu estou com você. Volte. Eu sou convosco. Que possamos sair nessa manhã, meus irmãos, desse culto, decididos, melhor, possamos sair desse culto com Cristo ocupando o primeiro lugar na nossa vida já. Não saia por aquela porta pensando se você vai fazer isso durante a semana. Faça isso hoje. Se Cristo deixou de ser a prioridade na tua vida, se a missão deixou de ser algo que tu dá valor para isso, o culto deixou de ser algo tão importante assim, deixou de ser prioridade para a tua família, então arrependa-se disso e volte ao Senhor. Porque quando a glória de Deus se manifesta em nosso meio, meus irmãos, nós vamos ver coisas extraordinárias aqui, muito mais do que os nossos olhos já têm experimentado. Imagine o que Deus pode fazer com uma pequena igreja, cheia de gente disposta, cheia de corações ardendo pela missão. Imagine o que Deus pode fazer com uma igreja pequena, cheia de gente imperfeita, com limitações financeiras, com limitação de espaço. Imagina o que Deus pode fazer na minha e na tua vida, tu sendo tu.
Imagina o que Deus pode fazer na tua vida, Xande. Diogo, Chico, Kennedy, imagina. Bruno, Jennifer, imagina o que Deus pode fazer. O que será que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher cheio da presença dele? O que será que ele pode fazer? Há coisa impossível ao Senhor? Encerrando, meus irmãos. Quando Deus desperta uma igreja, Ele primeiro desperta o coração dos seus membros aqui. Depois Ele restaura as prioridades e coloca as mãos novamente na obra e faz a sua presença ser o maior tesouro do seu povo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Fique de pé. Pai Santo, nós nos arrependemos da nossa frieza, da nossa apatia. Ouvimos a Tua palavra que nos confrontou nessa manhã. Ouvimos a Tua palavra que, ao mesmo tempo, também nos encorajou. Me encorajou a Tua palavra, Senhor. De fato, os nossos olhos talvez estejam focados naquilo que não é tão importante. O Senhor tem ressuscitado mortos em nosso meio. Mas nós estamos mais preocupados com outras coisas. O Senhor tem convertido corações duros aqui em nosso meio, mas nós temos outras prioridades para nos preocupar agora. O Senhor nos trouxe a esse lugar, a esta cidade, Senhor, para que o Teu reino avance por meio dessa pequena igreja, por meio da nossa vida. E nós trocamos a missão por outras coisas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Acende a chama em nosso coração nessa manhã. Reacende a chama, Senhor, a paixão pela Tua presença, a paixão pela tua missão, pela Tua obra, pela Tua igreja, Senhor. Reacende a chama em nós, Senhor. Reacende a chama em nós, Senhor, nessa manhã. Senhor, não deixa que nenhum de nós saímos daqui do mesmo jeito. Aqueles que precisam se reconciliar com o Senhor, que eles façam isso hoje. Façam isso hoje, Senhor. Que eles não endureçam o coração. Aqueles que sabem que estão frios, sabem que estão indiferentes à Tua obra, que eles possam se arrepender nessa manhã e voltar a colocar a mão na massa, se empenharem, voltarem ao trabalho. Faz isso no nosso meio nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu reino avance, Pai, que o império das trevas recue, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos responder a esse sermão? Nós, vocês sabem, respondemos de 3 formas. Nós vamos cantar novamente. Coisa boa a gente adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Cante mais alto agora. Agora que o Senhor despertou o teu coração, adore mais, com mais força. Agora tu pode gritar mais, porque não vai precisar tu falar agora vai terminar o culto, tu vai para casa, tu vai dormir. Então dá para tu gastar a tua voz agora adorando ao Senhor. Adora o Senhor, adora esse Deus que num tempo de frieza, num tempo de mornidão, Ele veio falar contigo nessa manhã. Em segundo lugar, nós vamos participar da ceia, do corpo e do sangue de Cristo. Ali atrás nós temos 2 mesas com o cálice dourado tendo suco e o cálice bronze tendo vinho. Acertei? Ou vice-versa, né? Pegue o pão, molhe no suco ou no vinho, participe disso. Faça isso em gratidão ao Senhor que veio falar conosco nessa manhã. Em terceiro lugar, nós vamos ofertar, meus irmãos. Como eu falei, a obra do templo ela não parou por falta de recursos. O povo tinha recursos, porque eles estavam construindo suas belas casas. Então, não era falta de recursos, é que a moedinha de Deus tinha caído. Então, seja generoso nessa manhã. Nós, de fato, estamos passando por um tempo bem crítico aqui financeiramente na igreja.
Mas uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, e meu pai na fé me ensinou, né? A gente nunca vai ganhar de Deus no dar. Tu nunca vai ofertar e vai surpreender Deus. Deus não vai olhar, meu chapéu, agora eu não sei o que eu vou fazer. Porque agora nós nunca vamos ganhar de Deus no dar. Então, seja generoso nessa manhã, oferte, dizime. O Chico está ali atrás com a maquininha, tu pode ofertar com dinheiro, com cartão, com Pix, enfim. Mas seja generoso, tá bom? Vamos orar e vamos cantar ao Senhor? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo na Tua presença com os meus irmãos. Que o Senhor, de fato, possa reavivar o nosso coração nessa manhã e nos encher da Tua presença, meu Deus. Faz isso, Deus. Esse é o nosso desejo. Bendito seja o Teu nome. Amém.